Boa tarde. Continuando nossas observações sobre fatos da semana, uma coisa que nós já vínhamos percebendo, quando estávamos discutindo a questão da mudança climática, né? Uma notícia positiva é que a camada do ozônio está se refazendo. Isso, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, e a resposta seria que foi em consequência dos acordos de Montreal sobre o clima, né, que propiciaram um forte acordo para redução da produção de gás carbônico, né, na Europa. Inclusive, em alguns países da Europa, já a maioria dos carros já está sendo quase que elétricos, né? Os carros estão sendo substituídos, né? Eu tenho notícia de pessoas que vai para lá, o táxi lá é todo elétrico. Inclusive não tem motorista, tem um robô. Isso já é ruim, né? Mas são elétricos e eles são conduzidos por robôs, né? Então esse é o que, segundo a Folha, né, que propiciou, né? E falou uma coisa que também nós falamos em relação ao Brasil, mas também, lógico, vale para o mundo, né? Quando as pessoas são concordes, e é até bíblico, né? A pessoa unida é mais forte, um reino unido, um reino dividido é um reino mais fraco. Isso Cristo falou, né? Quando acusaram ele de ter falado uma coisa inspirada em Satanás, ele falou que isso é um pecado contra o Espírito Santo, falar, ele está fazendo uma obra boa e falar que a obra boa é do mal. E outra coisa é que ele falou, isso vai contra o que prega Satanás, que é o mal. Se for assim, Satanás está dividido contra ele mesmo, e um reino dividido não vai para frente. Mas Lovelock falou que com o derretimento a camada de ozônio se refazendo, mas não tendo outra medida mais agressiva, pode-se criar também um efeito estufa, né? Que é o raio solar, ele fica represado também pela camada de ozônio. E também pode se está acontecendo que houve um grande derretimento nas geleiras, né? E a sensação, num primeiro momento, é de que as coisas, a temperatura esfriou. Isso poderia ser a explicação pelo resfriamento ultimamente dos oceanos, né? Por 2 anos seguidos, nós estamos sob o fenômeno Laninha, que as águas dos oceanos estão mais frias, né? E aí aqui nós vamos ler a explicação que ele fala, nós já demos, né? Só para nos ver no termo dele. Ele fala: como será daqui a alguns anos? Vimos que em 2007 a Terra passou por um marco significativo quando a área de gelo ártico flutuante que se derreteu no verão foi cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados maior que o habitual, uma área 30 vezes maior que a Inglaterra. Apesar do calor absorvido, a temperatura global não subiu, de fato caiu ligeiramente, talvez porque se gasta 81 vezes mais energia para derreter gelo que para elevar a mesma quantidade de água em 1 grau. Tal propriedade do gelo é conhecida como calor latente. Para observar esse fenômeno, temos um exemplo. Prepare uma xícara quase cheia de chá com água fervente. Acrescentar água gelada para resfriá-lo com rapidez
raramente funciona, mas a adição de um único cubo de gelo a esfriará o bastante para bebê-la em poucos segundos. Em mais alguns anos, todo aquele gelo flutuante poderá desaparecer, e então o Sol estará livre para aquecer o escuro oceano Ártico. Ele não mais terá a tarefa extenuante de tentar derreter o gelo branco. E ultimamente tem notícia de grandes blocos do Antártico. A camada de ozônio se refez no Ártico no Acordo de Montreal. Montreal é uma das capitais do Canadá, outra é Quebec. Montreal, não sei se é francês, fala francês, e Quebec fala inglês, né? Canadá faz parte do Reino Unido, mas pode ser isso. Vamos ver os próximos anos. Realmente, depois que, quando abre o sol vem, como dizia minha falecida mãe, arregalado e forte, queima. Eu mesmo, todo mundo, eu caminho muito por questão de saúde, que eu preciso fazer algum exercício, eu tenho pressão muito alta e fico com medo. Isso é observação não nos médicos, mas de leitura, né, da medicina da internet, que é disponível, que é perigoso, né, você fazer um exercício de grande impacto. Então eu faço caminhadas, longas caminhadas, e não tenho paciência dessas caminhadas em parques, que é muito monótono. Eu caminho pela cidade, caminho longas distâncias e pego o sol, esqueço de passar protetor, mas se passar protetor não adianta, que você fica queimado do mesmo jeito, fica vermelho. Então era isso que nós queríamos falar, uma boa notícia, mas vamos ver os desdobramentos, senão seria isso, porque degelou, então esfriando, no primeiro momento ele faz baixar a temperatura. Né? Mas depois que ele consome, o gelo todo se esvai, né? Aí o oceano vai voltar a esquentar. Vamos ver os desdobramentos dessa questão. Boa tarde.